bom dia. Então é um enorme prazer estar com vocês nessa manhã, né? Inaugurando aí esse ciclo, né, de palestras. Eu sou Aderval Costa Filho, sou professor de Antropologia do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG e fui gestor público e responsável pela criação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? Isso nas duas primeiras gestões, né, do presidente Lula. Isso significa que é uma pauta que me é cara há algum tempo, né? Eu tenho uma trajetória de formação em etnologia indígena, inicialmente, atuava com povos indígenas de Mato Grosso, morava em Cuiabá, era professor da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Depois, como eu fui jurado de morte lá, por conta de questões territoriais, né, dos povos indígenas, aí eu fui estudar quilombos no norte de Minas, o quilombo do Gurutuba, né, que é um grande quilombo, o quilombo mãe, do qual surgiram inúmeros outros, né, núcleos de resistência que hoje se reconhecem, né, e são reconhecidos formalmente como quilombo. E fiz doutorado, depois eu fui gestor público durante esses 2 mandatos, né, do presidente, e depois disso eu não sabia se ia continuar, aí eu fiz o concurso para a UFMG e desde então, 2010, eu sou professor da UFMG. E estando aqui, em Belo Horizonte, a gente conseguiu desengavetar, né, um projeto de lei que estava parado desde que a gente tinha feito uma audiência pública, né, voltada para direitos de povos e comunidades tradicionais. E esse projeto de lei a gente apresentou um substitutivo com intermediação do Ministério Público Estadual e a gente conseguiu criar uma lei estadual, que é a Lei Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? O substitutivo eu tive a honra, né, de participar na feitura, de sorte que eu estou implicado tanto na política federal quanto na política estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Sou membro convidado permanente da comissão estadual, né? O Márcio está aqui, ele representa os congadeiros, né? Está sendo substituído, mas ainda não foi, né? Porque o governo está letárgico, né? E efetivamente não empossou. Faz um ano que a gente está esperando, né? Que o governo imposse a nova comissão estadual e tem um vácuo político aí, né? A gente tem que tomar cuidados para não perder tudo aquilo que a gente construiu, né? E no âmbito municipal, a gente já fez vários projetos de leis, né? Que hoje são leis municipais voltadas para a garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais, né? Vai anotando aí, Isadora. Então, eu agradeço muito o convite, né, de participar aqui com vocês nesta manhã. Vai ser bem informal, de sorte que fiquem à vontade para me interpelar, né, para perguntar alguma coisa que não tenham entendido, para contribuir, né, porque é uma oficina, né? É uma palestra, mas a gente vai dar em termos de uma oficina, que a gente vai então dialogando e construindo o entendimento, né, do que sejam povos e comunidades tradicionais, qual é esse conceito operativo para fins de direitos, né? E como que quais são os caminhos, né? Quais são os direitos assegurados, enfim, o que a gente precisa fazer de agora para frente, né? Porque eu acho que a gente tem que ser um pouco pragmático, né? A partir disso, o que a gente vai fazer? Quando eu fui convidado para vir aqui, eu falei assim, bom, se for para falar, eu não vou ter muito gosto não, mas se for para falar, para poder continuar, aí eu tenho gosto. E aí, então eu vim com esse propósito, vamos ver quais serão os desdobramentos, né? Vai depender de vocês, claro, né? Naturalmente. Alguma pergunta sobre essa parte de apresentação? Então, Isadora foi minha orientanda, né? É antropóloga, embora também esteja fazendo graduação, finalizando em arqueologia. Enfim, eu me sinto em casa. Muito obrigado pela atenção, né, pela acolhida, pela
receptividade, né? A gente vai trazer então alguns apontamentos. Vamos ver em cada um de vocês, né, nas suas áreas de atuação, em que esses conteúdos podem surtir efeito, né? No sentido de alguma sorte de medida, encaminhamento, projeto, né? Realização. Eu queria saber quem são vocês. Então, gente, eu sou Ione. Minha formação em Belas Artes. Trabalhei como arte educadora por mais de 20 anos, 25 anos, um pouco mais, 25. Obrigado. Sou envolvida também com as culturas populares, com patrimônio imaterial, mais especificamente. Há pouco tempo estive como conselheira do CONSEC-MG, né, suplente da cadeira de patrimônio, e atualmente estou no setor público, na Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, tentando aí, desse outro lado, né, contribuir para o fortalecimento, né, da cultura aqui do município. Tá? Eu chamo Luzia e sou da Guarda de Senhora Cruzada. Ah, sim. Doceira também. Eu pego amor por pessoa que faz doce. Fácil, fácil. Inclusive o seu também cabe se levar. Olha. Metadinha. Bom, eu sou Gersinho, mestre da Categoria Angola, da Santa Moçambique, ator e condutor do boi. Muito bom. Eu sou Maria Aldenir, eu sou rainha do Império, da Guarda de Nossa Senhora do Rosário, aqui da Lagoa. Tem gente chique aqui. Rainha. Rei. Eu chamo Marta, trabalho na Diretoria de Cultura e Turismo. Eu sou um braço da diretoria de Itaúna. Nasci e cresci aqui na região. Gosto muito da região Batata do Leste. Hoje eu coordeno o projeto da Rota das Doceiras. É uma cultura, né, imaterial muito importante que a gente tem que valorizar. A gente vê que a gente tem que batalhar essa preservação da cultura nossa aqui da região. Uhum. Fora outros, né? Fora outros trabalhos também. Mas eu também gostei. Doceiro também, doceiro. Faço muito bem também. Não há dúvida. Principalmente falta de tempo. Dalton Andrade, sou historiador do Museu Ferroviário Sete Lagoas. Uhum. Meu nome é Gabriel, eu sou arquiteto urbanista da Diretoria de Turismo e Cultura. Legal. Sou o Alice, sou administrador do Museu Histórico do Bahia de Matosinhos. Estou como líder da comunidade religiosa de matriz africana, Ilhaxé Laguebu, Xanguai da Ibonanga, e descendo do Ilhaxé Waminé de Salvador, em Caçante. Muito bom. Eu sou Daniela, bibliotecária na Biblioteca Pública de Matosinhos, e curiosa também. Sou a Deise, estou subsecretária de Cultura do município de Matosinhos, de Cultura e Turismo, né? Amante das tradições populares, muito antes de estar subsecretária. Estou adorando esses momentos, eu participei todos os dias, né? Nós temos vindo todos os dias, e acho fundamental esses movimentos, né? Para ampliar o nosso conhecimento e essa troca de experiências, que é muito importante. Bom dia a todos. Eu sou Márcio Miguel, eu sou do município de Vespasiano. Eu sou técnico de enfermagem e atuo como congadeiro na Guarda de Moçambique de São Benedito. A guarda que tem mais de 39 anos. Eu estou lá já há 15 anos, sou caixeiro de guia. Sou também professor, músico percussionista e mantenedor da cultura tradicional congadeira. E estou acompanhando, estava na comissão de povos tradicionais desde 2011, tenho acompanhado essas nossas buscas aí por a nossa visibilidade. Isso mesmo, Márcia, colega da Comissão Estadual. Bom dia a todos, eu sou o Wagner, da Irmandade
União do Rosário do Capim. Estou aqui representando a todos da Irmandade. Eu sou Hélio, trabalho aqui no Receptivo Labim. Aqui como objetivo de aprender. Eu também. Seja bem-vindo, Hélio. Eu sou Luiz Fernando, sou professor de História aqui na rede há 15 anos. Faço parte do Conselho Municipal de Cultura, representando a educação. Estou na educação como coordenador dos anos finais, das 8 escolas que ofertam os anos finais, né, da educação básica. E tenho como carro-chefe um programa de educação patrimonial, né, que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Diretoria Municipal de Cultura, aonde a cultura popular do município é o nosso foco maior, né? Esse é nosso trabalho aí já tem 3 anos. Legal. Sou Luzia, sou carteira da Guarda do Estado do Rosário. Com Santa, sou da Guarda do Estado do Rosário. Salve Maria. Salve. Me chamo Anísio Moreira da Costa, tenho 81 anos, sou presidente do Conselho de Nossa Senhora do Rosário, do Como de Nossa Senhora do Rosário. Nascido e criado. Pode falar aí, os meninos. Aqui é Orlando, nascida e criada em Lagoa Santa. Eu sou Isadora, o Dervaldo falou um pouquinho de mim. Eu sou antropóloga e eu tenho passado no direito também, né? Ah, é verdade. Ela tem 3 graduações agora, né, com essa última. Direito, Antropologia e Arqueologia. A mulher é forte. Beleza. E eu trabalho como analista de proteção ao patrimônio histórico aqui em Lagoa Santa, na Diretoria de Turismo e Cultura. E a gente trabalha junto com o Luiz, na educação patrimonial, e a gente tem esse interesse mesmo na cultura popular, no patrimônio material. Eu nem invado a privacidade das doceiras, vou lá, como doce, filme, faço 1000 perguntas, tentando fazer essa salvaguarda. Que é a proteção, né? Que a gente fala Quem faltou apresentar? Lá? Eles lá? Ok. Bom, então a gente vai conversar um pouco sobre parâmetros de atuação, né? Junto a povos e comunidades tradicionais. Mas a ideia era trazer quais são os elementos, né, que conformam tradicionalidade, ou seja, quais são, do ponto de vista governamental, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista das políticas já estabelecidas, né, seja a política nacional, seja a política estadual de povos e comunidades tradicionais, quais são as características desses povos, dessas comunidades. A ideia é de que vocês, nas suas respectivas regiões, né, eu vi que aqui não tem gente só de Lagoa Santa, né, mas tem também de outras regiões, comecem a vislumbrar onde é que estariam, né, ou já identificadas essas comunidades, né, considerar essas comunidades de como que a gestão pública deve se posicionar diante delas, né, qualquer que seja o município, né. E aí a proposta é que a gente possa mergulhar um pouco nessa construção do conceito de povos e comunidades tradicionais para ver o que nele é operativo para fins de direito, né? E o que exige do ponto de vista de mobilização social, de, enfim, demandas, né, da sociedade civil para com o Estado, né, para com o município, enfim. A ideia é conversar um pouco nesses termos. Eu já disse, né, para vocês ficarem muito à vontade com relação a qualquer dúvida, qualquer colaboração, será muito bem-vinda. Não é para eu falar direto, é para vocês contribuírem, né, no entendimento. E aí a gente trouxe aqui alguns apontamentos para poder desenvolver. Tudo bem? Vamos ver até onde a gente vai, porque também não é uma sangria desatada, né? Tem muito conteúdo e o espaço é bom, mas vamos ver, né? Como que a gente desenvolve os conteúdos. Tá dando para ver? Tá um pouco claro, né? Mas eu acho que... Bom, essa categoria de povos e comunidades tradicionais, né, seu surgimento, porque você tinha, em 2003, no início desse mandato específico, né, ao qual me referi,
você tinha políticas específicas para povos indígenas, né? Você tinha políticas específicas para quilombo, você tinha políticas específicas para pescadores artesanais, né? Para extrativistas do ponto de vista de seringueiros, né? Políticas assim relacionadas à questão territorial, inclusive, né? As RESECs, as reservas extrativistas, mas você não tinha políticas específicas para as outras comunidades tradicionais, né? Então a proposta naquele instante foi ampliar o escopo, né, de proteção desses modos de vida, desses territórios. E aí eu fui indicado pelos movimentos sociais do norte de Minas. Eu sou da região de Montes Claros, e de Montes Claros especificamente, e eu fui indicado pelos movimentos sociais de lá para integrar a equipe de governo, exatamente para poder pautar essas questões, né? E aí me foi dada a responsabilidade de estruturar a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e criar uma política que foi decretada aos 7 de fevereiro de 2007, né? Bom, aí o surgimento dessa categoria, né, ela representa, né, um grande desafio. Representa um desafio para a área do direito, porque o direito, né, ele é sempre construído e pensado no direito individual universal e não no direito coletivo. E quando a gente está lidando com essas comunidades, a gente está falando de coletividades, né? A gente está falando de território, de sentimento de pertença, de identidade. Então, é um pouco diferente, né, do direito individual universal. Representa um grande desafio para as políticas públicas, né? Vocês sabem que as políticas públicas são criadas em termos universais, né? Excluídas aí as políticas reparativas, né, que são para grupos específicos, né? Mas no geral, as políticas públicas são universais, né? O SUS é universal, né? As políticas de educação são universais, né? Enfim, elas não são específicas para os congadeiros, específicas para o povo de terreiro, né? Específicas para comunidade quilombola, não. Elas são para todo e qualquer cidadão, seja do município, seja do estado, seja brasileiro. E representa também um desafio para a própria academia, né? Porque a gente costuma dizer que essa questão de povos e comunidades tradicionais, ela é recentemente nova, né? A política de 2007, a comissão é de 2004, a primeira, mas é uma questão muito antiga. Só que a maneira como costumavam se nominar, designar, chamar, né, o pessoal da zona rural, era diferente. Vocês sabem como é que chamava as comunidades, né, rurais, de maneira geral, periurbanas, urbanas, o que seja, mas que eram comunidades tradicionais, na década de 60? Lavradores, lavradoras, são os mesmos. Só que era assim que se chamava, né? Daí quando criou o movimento sindical, né, na década de 70, foram criados os sindicatos dos trabalhadores rurais, né? Eu sei que vocês não estão lembrando, vocês não alcançaram, né? Só eu que sou antigo aqui. Vocês não alcançaram essa parte, não. Mas, então, aqueles mesmos lavradores e lavradoras, né, passaram a ser chamados de trabalhadores rurais. Trabalhadoras rurais, né, com recorte de gênero. Aí, depois, em 2006, né, surgiu uma lei da agricultura familiar. Aí, essas mesmas pessoas passaram a se chamar agricultores familiares, agricultoras familiares, né? E aí, quando foi em 2007, foi instituída uma política. E muitas desses agricultores e agricultoras familiares, né, do meio rural, periurbano, urbano, passaram a se chamar povos e comunidades tradicionais. Então, na verdade, a gente está falando dos mesmos sujeitos de